Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula de gestão de TI, né. Vamos falar hoje sobre terceirização de pessoal, tá certo? Novamente, fico muito satisfeito de ter vocês aqui, satisfação enorme, mas vocês já sabem disso. Gosto muito quando vocês chegam aqui para a gente conversar, tá? Então, antes da gente começar a mostrar o material, vamos tentar entender um pouco de por que nós terceirizamos. Primeiro, nós sabemos que a nossa empresa ela tem uma estrutura, né, essa estrutura está sendo bem definida, é a estrutura que nós utilizamos para tocar o negócio da empresa, né. Mas aí você diz assim: "Poxa, por que que eu tenho que terceirizar?", né. Ah, especificamente a área de TI, né, é uma área muito demandada na empresa. Na verdade, talvez seja uma das áreas mais demandadas da empresa, porque todas as áreas demandam TI, né. Todos os projetos da empresa, se eles não são estruturados dentro da TI, eles têm forte influência, tá. Então você precisa, sempre ter na mente que a TI vai ser sempre muito demandada, constantemente demandada por projetos novos, por serviços novos, né, por uma série de coisas que acontecem, certo, que precisam de suporte da galera da TI, e nós, gestores de TI, temos de viabilizar de alguma forma esses serviços, né. Algumas nós vamos falar sobre isso, mas algumas empresas trabalham com uma estrutura em que ela disponibiliza um quantitativo de força de trabalho para a empresa e fica sempre, digamos assim, disponibilizando essa força de trabalho e deixando a empresa consciente. Isso, olha, nós temos uma capacidade operacional de tantos, aí depende do tipo do serviço, de tantas horas de processamento ou de tantas horas de desenvolvimento de sistemas, tá. E aí muitas vezes a empresa diz assim: "Olha, esse é o nosso limite". Só que eventualmente, né, eventualmente acontecem problemas, acontecem necessidades especiais, solicitações, certo, que acabam, digamos assim, forçando a gestão a tomar ações, né, para viabilizar esses projetos. Então, como é que eu posso, por exemplo, viabilizar um projeto? Eu posso simplesmente pegar e dizer o seguinte: bom, vou parar uma parte dos processos, dos projetos ou dos, sei lá, do que esteja acontecendo, vou interromper e essa sobra, isso que eu vou parar, eu direciono essa mão de obra ou essa janela de processamento ou esse recurso que eu liberei quando parei esse projeto, para esse projeto novo. Isso acontece muito, sabe quando? Quando você recebe demandas externas de cunho legal, né, aparece uma lei nova, tá, e essa lei nova te obriga a fazer alguma coisa num tempo muito curto, né. O E-Social foi uma lei que pegou todas as empresas, que tiveram que se adequar fortemente ao E-Social muito rápido, tá. Isso acabou, gerando uma necessidade operacional de todas as empresas numa velocidade muito grande, tá certo. Então assim, isso é um exemplo de uma situação em que a empresa tem que se ajustar rapidamente para poder cumprir aquela obrigação legal que bate à porta dela, tá certo? Então, empresa precisou se adequar. Ok, precisei me adequar, e aí como fazer? Vamos parar um projeto? Os projetos também são importantes. Existe
digamos assim, uma expectativa da empresa que aqueles projetos A, B e C sejam concluídos naquele tempo, né. E aí você tem que pensar e dizer assim: "Poxa, mas se eu não conseguir cumprir o meu projeto nesse tempo A, B e C, né, vou dar um outro prejuízo para a empresa", né. E aí, onde é que a empresa consegue, por exemplo, ampliar sua capacidade operacional sem necessariamente mexer na infraestrutura da empresa? É contratando serviço terceirizado, certo? Vamos dar um exemplo bem bobo, né, vocês aqui todos moram, alguns moram sós, outros já são casados, tal, e aí todo mundo tem obrigações, eh, obrigações caseiras, né, varrer, limpar, lavar um banheiro, né, organizar o quarto, organizar a casa, organizar o escritório, sei lá, né, chega num momento que você diz assim: "Não tenho condição de fazer esse serviço". O que é que você faz? Você terceiriza esse serviço com alguém. Você acaba contratando alguém para lhe ajudar nesse serviço, né. Uma diarista, né, ou uma até um po tem existem até empresas especializadas e nesse tipo de prestação de serviço, né. E esse é um tipo de terceirização de um trabalho que você não tem condição de fazer, tá. Você tem um tempo, né, e aí você pensa assim: "Poxa, como é que eu consigo, por exemplo, avaliar se eu devo ou não terceirizar alguma coisa?". Existem várias formas de fazer. No caso específico que nós estamos tratando aqui, a limpeza do quarto, a limpeza da cozinha, lavar aquela pilhinha de pratos básica, né, ela é uma necessidade que está muito mais relacionada com condição de vida, né. Então você pega e diz assim: "Poxa, eu preciso que essas coisas fiquem limpas para mim, para que eu possa viver melhor". Então você diz assim: "Então por isso, isso justifica a necessidade de trazer uma pessoa. Eu não tenho tempo, eu não tenho como, contratar alguém, ou melhor, não tenho como fazer e tenho que contratar alguém". E aí esse contratar alguém, existem várias formas de você estruturar essa contratação, né. Vamos já falar de como é que eu avalio isso, mas primeiro, como é que eu contrato a pessoa? Eu posso pegar e contratar ela de carteira assinada e botar ela para trabalhar para você, incorporando ela para a empresa. Nesse caso específico, nesse caso específico da pessoa que vai fazer uma limpeza, se você tiver condição, você pode fazer um contrato com ela e adquirir ela para o quadro da sua empresa, no caso, para o seu quadro pessoal, né, para a sua estrutura, de casa. Mas pode ser que você não tenha condição de manter uma pessoa todo dia da semana, né, porque quando você contrata uma pessoa, ela vai ficar com dedicação exclusiva para você, certo. Aí você diz assim: "Não, professor, eu contrato só uma diarista, ela vem 2 vezes por semana, resolve tudo e vai embora". É um formato de terceirização de mão de obra, né, um formato de terceirização de serviço de limpeza. Existem várias formas de se trabalhar essa terceirização. Na empresa não é diferente, na empresa não é diferente. Certos serviços, eu preciso que sejam feitos, mas eu não tenho mão de obra suficiente, eu não tenho tempo, né. Tem até um pessoal que fala o seguinte, diz assim, o pessoal fala que contratar pessoas para o quadro da empresa, né, é muito caro. Ter funcionários fixos no quadro de qualquer empresa é um dos maiores gastos que a empresa tem. Isso é óbvio, isso aí é indiscutível, tá certo? E aí se vo mas, embora seja caro, se você mantém processos produtivos que necessitam de mão de obra especializada, comprometida, tá certo?
ter uma pessoa no seu quadro pode ser absolutamente indispensável. Só que naquele momento em que chega para você, empresa, uma necessidade extra, né? Como é que a gente estava falando de uma necessidade que vem legal, ou uma necessidade que surge de um momento, por exemplo, você está sem tempo de, como eu estava falando do exemplo da limpeza, né, da casa, você está sem tempo de fazer limpeza na sua casa, certo? Por algum motivo, e aí você precisa resolver isso de uma forma rápida, né? Pode ser que contratar um serviço terceirizado seja a solução, né? Então, existem algumas situações que habilitam a empresa, né, que tornam interessante você contratar uma pessoa do mercado, né? Ou às vezes não contratar nenhuma pessoa, contratar serviço. Vou dar um exemplo no caso da limpeza. Antigamente, as empresas, o mais normal que as empresas contratavam, por exemplo, quando se falava em limpeza e conservação, era o cara contratar uma pessoa para manter banheiros limpos, né? Hoje em dia, não se contratam mais, pelo menos assim, existe um movimento de algumas empresas pela não contratação mais de pessoas, né? Mas sim contratar metro quadrado limpo, tá? O cara chega para uma empresa de limpeza e conservação e diz o seguinte: meu amigo, eu tenho 30 metros quadrados de banheiros para vocês manterem limpos. Nesses 30 metros quadrados eu tenho tantos aparelhos sanitários, tantos mictórios, tantas pias, e eu quero que vocês mantenham esse banheiro limpo. E aí você diz: vou fazer uma verificação dos banheiros a cada X tempos e esporadicamente a qualquer momento. E você tem que manter ele limpo. E aí você não está preocupado se o cidadão lá está contratando pessoa A ou pessoa B para manter o seu banheiro limpo. Você quer receber apenas o banheiro limpo, certo? Essa é um dos movimentos, né, de terceirização. Outro movimento de terceirização, antigamente a gente as empresas principalmente, compravam impressoras, né? Pessoas chegavam numa loja, compravam uma impressora e começavam a usar. E as empresas começaram a notar que tinham muita dor de cabeça com a manutenção dessas impressoras, né? Com a aquisição de toners, contratação de técnicos para fazer reparo nas impressoras e tal. E aí os caras disseram o seguinte: rapaz, vamos fazer o seguinte, ao invés de comprar impressoras, vamos contratar um serviço de impressão. O cara chega com, eu contrato serviço de impressão com uma empresa terceirizada, o cara chega com a impressora dele, instala essa impressora dentro da minha instalação, disponibiliza a impressora e conta quantas impressões eu faço. E aí todo mês ele vai lá e diz, imprimiu quantas páginas? Sei lá, imprimiu 3.000 páginas. Aí o cara diz, bom, o meu custo, né, no nosso contrato eu disse que eu cobraria 50 centavos por cada impressão. Um exemplo, né, 40, sei lá, 50 centavos para facilitar a minha conta. Aí foram 3.000 impressões, eu vou pagar para a empresa R$ 1.500. Professor, R$ 1.500 é um valor muito alto para uma impressora. Dá para comprar uma impressora todo mês. Concordo. Mas em compensação, para a empresa, pode ser que ela tenha muito mais despesas em adquirir a impressora, manter contratos de manutenção com disponibilidade de técnicos para ir visitar e fazer o reparo, adquirir alguns tipos de insumos que são utilizados pela manutenção da impressora, como óleos, graxas e coisas mais. A própria questão se a impressora queimar, eu vou ter que comprar outra em emergência, eu vou ter que correr atrás de outra impressora, certo? A cada tantos tempos eu vou ter que descartar essa impressora. Eu vou ter que ter uma pessoa controlando e mantendo essa impressora funcionando, certo?
Todos esses são custos que têm que ser colocados na ponta do lápis. E aí é que você tem que colocar na ponta do lápis. O que é mais barato? Eu contratar o serviço ou eu prover o serviço dentro de casa? Às vezes não é só mais barato, às vezes você talvez não tenha condição física para prover esse serviço. Um exemplo, serviços de fábrica de software, né? Fábrica de software, o que é um serviço de fábrica de software? É um serviço em que você terceiriza, né, o trabalho de construção de programas, construção dos softwares da empresa. Então, vamos supor que você tem um projeto novo que apareceu, que você precisa viabilizar, né? Você tem que construir, sei lá, um módulo novo para um sistema da empresa, e você não tem mais pessoal suficiente. Então, o que é que você faz? Você pode pegar esse projeto e contratar uma empresa de fora, né, para desenvolver esse sistema para você. Você estaria contratando uma empresa e ela desenvolvendo. E depois ela te entrega esse material e você incorpora ao seu sistema, certo? Aí você diz assim, mas professor, não podia contratar as pessoas para estar dentro de casa? Podia, né? Você vai contratar uma pessoa por quanto tempo? Não é só pelo período do projeto? Será que vale a pena o custo, todos os custos envolvidos numa contratação de pessoal, para o cara ficar 6 meses dentro da empresa e você ter que mandar ele embora? Vale a pena? Vamos supor que seja uma coisa de uma tecnologia que não seja dominada pela empresa. Será que não é mais barato contratar uma empresa que já tem expertise, que já domina essa tecnologia, mesmo ela lhe cobrando um valor que esteja empatando, ou seja, um pouquinho mais caro do que seria você fazer dentro de casa, mas dentro de casa você ainda teria uma curva de aprendizado, de ter que instalar essa nova tecnologia, aprender, treinar todo mundo, ganhar uma certa experiência com a tecnologia e aí sim começar a produzir softwares de qualidade. Talvez manter um contrato, né? Talvez manter uma, uma contratação de fábrica com uma empresa especialista naquela tecnologia, talvez lhe dê um ganho competitivo que vale a pena o investimento. Tipo assim, se você tivesse que aprender, você entregaria esse software daqui a um ano. Contratando uma empresa, daqui a 4, 5 meses você conseguiria estar colocando no mercado. Essa diferença é uma diferença muito grande. Essa diferença competitiva pode fazer muita diferença, certo? Depois deste pequeno prólogo, né? Pequena Só forma de falar. Oi, diga. que uma pergunta sobre eu, uma pessoa que não sou empresa, quiser contratar algum serviço, alguma coisa, eu não posso assinar a carteira, certo? Como é que funciona isso? Olha, quando você assina a carteira, você está contratando a pessoa, você não está terceirizando o serviço, você está incorporando essa pessoa na sua empresa ou transformando ela no seu funcionário. Quando eu estou falando de terceirização, nós estamos falando em fazer um contrato com uma empresa, certo? Por exemplo, você quer, vamos um exemplo aqui. Pronto, Bruno, você vai fazer um churrasco no final de semana, certo? Você, ao invés de chegar e contratar alguém para fazer esse churrasco, você pode chegar numa empresa e dizer que quer uma pessoa especializada em churrasco para trabalhar e você paga para a empresa. Aquele funcionário, né, aquela pessoa que vai vir fazer seu churrasco, ele é funcionário daquela empresa. Você faz um contrato com a empresa, né? Você assina um contrato e diz assim, olha, eu quero tal dia uma pessoa disponível para fazer isso. E ele vai prover isso para você. Outro exemplo nesse estilo, por exemplo, o Bruno. O Bruno vai fazer a festa de aniversário dele e aí quer fazer um festão. Ao invés dele ter que chegar e sair procurando, não, vou contratar um cara para tocar,
vou contratar um espaço, depois vou contratar cozinheiras para fazer a comida, vou contratar garçons. Ele simplesmente chega numa empresa, normalmente um buffet, e diz: olha, eu quero uma festa assim, 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 com isso, isso e isso. E você assina um contrato com a empresa, terceirizando, né, terceirizando o evento. Certo? Terceirização, ela abrange também isso. Você pega e diz o seguinte: eu quero fazer esse evento, quero lhe contratar para você produzir esse evento para mim. E aí você contrata aquela empresa e ela vai chegar até aquele determinado dia, hora, vai executar o trabalho dela e pronto. E você terá pago por isso, tá certo? Veja que nenhum garçom foi contratado por você, nenhuma cozinheira, nenhum daquelas pessoas são seus funcionários. Você contratou uma empresa para lhe prestar um serviço. Você terceirizou essa, esse trabalho. Quer dizer, quando a gente fala de terceirização, a gente tem aí um leque muito abrangente de situações, tá certo? Captou, Bruno, a ideia? Beleza, então. Pronto, agora eu vou. Lá na ferramenta aulas, eu coloquei alguns materiais, tá certo? E eu vou puxar aqui um material que a gente tem também lá no Unifom Online, eu também coloquei lá no Aulas. São poucos slides, mas eles são só de só para dar um caminho, né? Para dar uma na nossa rota, né? Nosso caminho. Primeiro nós vamos falar de terceirização de serviços em geral, tá certo? Depois nós vamos falar sobre contratação específica de fábrica de software, tá certo? Então, antes de mais nada, quando nós vamos contratar qualquer serviço, pessoal, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é definir muito bem o serviço que será contratado, tá? Não adianta você pegar e dizer assim: vou contratar o fulaninho ou a empresa fulana de tal, vou contratar a empresa tal para fazer isso, mas eu não sei direito o que eu vou contratar, tá? Então, primeira coisa, definir muito bem o que você vai contratar. O que é que se chama de definir muito bem? Quando você contrata uma diarista para fazer uma faxina na sua casa, fazer a limpeza, você tem muito bem definido o que é que você quer que ela faça. É a primeira coisa que ela vai lhe perguntar. O que é que eu vou fazer? Você vai dizer: não, você vai fazer isso aqui. Você vai lavar banheiros, você vai limpar a cozinha, você definiu muito bem o serviço que ela vai fazer. Tá? E você comunica formalmente a ela o serviço. Se você pensa em contratar um serviço e não define exatamente o que você vai contratar e não explicita para o seu terceirizado, para o seu contratado, né, o que você quer, inevitavelmente o seu contrato de terceirização vai falhar, tá? Então, tem que se definir muito bem o escopo, muito bem o serviço que precisa ser executado, tá? Quando você vai fazer uma festa, você fala com clareza de detalhes tudo que precisa ser tratado nessa minha festa, né? Vocês estão vendo aí o slide bonitinho? Sim, Eu, eu, eu tá sim, maximizei professor, tá ele. tudo ok. Perfeito. É porque eu maximizei ele, fiquei com medo que pudesse não ter ficado clara a visibilidade dele. Então, primeira coisa, definir muito bem o serviço, tá? Com detalhes. Não é só dizer assim, não, vai fazendo aí que depois a gente vê. Não, isso não existe. Quando a gente, por exemplo, quando você, nessa ideia da pessoa, né, dos serviços gerais, né, aquela pessoa que vem fazer uma faxina na sua casa,
Quando você contrata uma pessoa e ela fica fixa na sua casa, muitas vezes você diz assim: "Não, vai fazendo aí". E à medida que ela vai fazendo, você vai lá e vai corrigindo. "Não, ó, tem que fazer isso, não, tem que fazer aquilo". Vai dando mais instruções para ela, né. Quando a gente contrata serviço terceirizado, via de regra, nós temos que definir exatamente o escopo, exatamente o que vai ser contratado, porque é uma das coisas que vai ser utilizada pelo contratante para definir o preço, o valor que se vai lhe cobrar, certo? Quando você contrata um pintor para lhe prestar um serviço, ele quer saber exatamente quantas paredes ele vai pintar, certo? Qual é o nível de qualidade que você quer, né? Qual é a cor, porque dependendo da cor pode mudar a quantidade de demãos, tal. Então, assim, essa definição do serviço é fundamental, é uma das mais importantes. Coisas a ser feita numa terceirização, é a boa definição do que vai ser contratado, tá. Segunda coisa, o quantitativo do volume do serviço. Olha só, se antes eu definir o que eu ia contratar, tipo, numa contratação de fábrica de software, certo? Ora, se eu vou contratar uma empresa para produzir software para mim, né, se eu vou contratar uma empresa para construir aplicativos, eu vou ter que dizer exatamente qual é o aplicativo que ela vai construir. Eu tenho que passar para ela todos os documentos que possibilitem a construção desse aplicativo, né? Senão ela não vai saber o que fazer. E junto desses documentos, ela vai ter ideia do quantitativo de volume do serviço. Quando eu contrato uma pessoa para, por exemplo, fazer um jantar para mim, né, ela sabe o que é o serviço e, importante, ela quer saber as quantidades que você espera receber de alimento pronto, né? E esse alimento, né, o tipo do alimento, né, e as quantidades podem interferir drasticamente no preço, né, na negociação do preço. Tá? E aí vamos falar do preço. Quando você vai contratar, você começa dizendo o seguinte: qual o valor que eu vou pagar por isso? Você normalmente, só, né, você tem uma expectativa de valor daquele serviço. Então, para um serviço específico, com uma certa determinada quantidade de serviço, e é claro, quando eu falo de serviço, eu pressuponho que isso está embutido, né, nesse serviço, um nível mínimo de qualidade do serviço, né. Então, se eu estou falando de contratar uma pintura de uma parede, ou se eu estou contratando um buffet ou uma pessoa para fazer uma diarista para fazer uma limpeza, eu pressuponho que esse serviço ele já traz embutido um conjunto de parâmetros de qualidade, né? A parede tem que ficar muito bem pintada, a comida tem que ficar gostosa, a limpeza tem que ficar ok, né? Então, parte desse conjunto de informações do serviço a ser contratado é a expectativa já embutida de uma qualidade mínima do serviço, tá? Essa expectativa depois vai ser, digamos assim, materializada em um acordo de nível de serviço, que nós vamos já já falar, tá bom? Então vamos trabalhar esse valor do serviço. Aí você diz assim: "Professor, a faxineira custa quanto?". "Não sei". Não sei, vai depender de onde você vai contratar. Se você vai pegar uma pessoa do mercado ou se você vai contratar uma empresa específica, né? Tem empresas especializadas em disponibilizar serviços de limpeza predial e residencial, né? E aí você vai chegar para a empresa e dizer assim: fulano, eu tenho um serviço tal com quantitativo tal, você cobra quanto? A empresa vai lhe dar essa expectativa, né? E se você aceitar, vocês podem começar um processo de negociação.
Vejam que até aqui a gente ainda não contratou o serviço. Nós estamos só discutindo ainda a possibilidade de uma contratação, tá? E isso funciona para diversas coisas, pessoal. Vocês estão vendo que a gente está dando exemplo aqui, não é só em TI, não. A TI funciona exatamente do mesmo jeito, né? Se a gente fosse falar aqui mais especificamente de TI, a gente podia levar, por exemplo, uma contratação de link de internet, que é uma das coisas mais cruciais hoje para a minha empresa, tá? Uma contratação de link de internet, é, eu já começo definindo o serviço que eu quero contratar. Aí nesse serviço eu já digo lá, olha, eu quero uma banda larga, uma conexão com a internet de tantos mega, com a velocidade mínima de tanto, com um tráfego mensal ilimitado. Quer dizer, eu vou colocando uma série de parâmetros e quantitativos desse volume de serviço a ser contratado, né? Eu estou dizendo o serviço e os volumes que eu estou esperando. E aí eu saio no mercado procurando quem está cobrando quanto por esse serviço. Uma vez pego esse valor, posso até chegar lá e discutir com a empresa, olha, eu quero um valor diferenciado aqui e tal. É uma fase em que ainda nós estamos trabalhando analisando uma possível contratação. Tem até gente que fala, né, que diz assim, não, esse é aquele momento em que você está só vendo se vai dar certo, né? Você está dando uma olhada se consegue ou não contratar. E no mercado, pessoal, existem diversas empresas prestando diversos serviços diferentes de banda larga, né? Aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, só que eu penso aqui, eu conheço 4, tá? Então você pode levar para cada uma dessas empresas o seu serviço, o seu quantitativo e tentar conversar com cada um e até tentar barganhar um preço melhor. Faz parte de um processo de negociação de uma terceirização. Se nós estivéssemos trabalhando na contratação no serviço público, isso seria diferente. Nós estamos trabalhando um modelo de terceirização de uma empresa privada comum. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a terceirização em empresas de empresas públicas, tá certo? Mas isso é depois. Então, estou na parte do valor, né? Chega para a empresa e diz assim, empresa, olha, eu quero o serviço tal e estou disposto a pagar tanto, né? Obviamente, esse disposto a pagar tanto, provavelmente é um valor já que você já fez uma pesquisa, você sabe que esse é um valor um pouquinho melhor do que o mercado está cobrando, né? Aquela opção de você poder barganhar por um preço melhor. Olá, Roberto. Perdeu um pouco, mas qualquer coisa depois você começa. Eu estou gravando essa aula, Roberto. Qualquer coisa depois você dá uma, uma olhada no vídeo. Acho que eu já consigo disponibilizar amanhã. E aí pega a primeira parte, tá bom? Sim, então voltando aqui para nossa conversa. Então, cheguei. Aí, quando a empresa pensa em. Né, quando a empresa encontra um possível fornecedor, entra agora o tal do modelo de gestão dos serviços. Pessoal, o que é o modelo de gestão de serviço? Em termos simples, é a forma de recebimento e ateste do serviço prestado. O que é isso? É como você vai receber o serviço, tá? E como você vai atestar que o serviço foi prestado. Como assim? Vamos supor o seguinte: a gente já falou aqui que em empresas não há sentido deixar na mão de uma pessoa só, né, todo o poder de contratar e pagar. Então, se espera que pelo menos 2 pessoas estejam envolvidas no processo de contratação de serviços, né, de contratação e pagamento de um determinado serviço, pelo menos 2. Então, você precisa deixar registrado
até para poder levar para essa outra pessoa que faz parte desse nosso, digamos, conjunto de pessoas, os envolvidos no processo de autorização desse pagamento, você precisa levar para ele, essa outra pessoa, provando, né, algum tipo de evidência que o serviço foi prestado. Então, por exemplo, nessa terceirização lá de mão de obra de limpeza de banheiros, né? Uma evidência vai ser uma pessoa indo lá e verificando a cada tantos tempos, uma vez por dia, 2 vezes por dia, se o banheiro está limpo. E, em não estando limpo, ela gera uma evidência, bate uma foto, né? Faz alguma coisa para evidenciar o descumprimento, né? Ou a não prestação do serviço. E aí, em cima dessa evidência, você toma algumas atitudes, tá certo? Bom, mas, por exemplo, a forma de recebimento, você pode pegar e dizer o seguinte: não, senhor, empresa que vai me prover banda larga, eu quero que vocês me disponibilizem essa banda larga através de um cabo de fibra ótica ligada na minha empresa, tá? E eu vou atestar o serviço fazendo medições constantes na disponibilidade da internet na minha rede interna. Essa é uma forma de você informar, né, de você comunicar para a empresa como você vai querer receber o serviço. Porque se você não definir isso, a empresa pode chegar e dizer assim: não, mas eu provenho banda larga via satélite. Aí você diz assim: poxa, mas eu não tenho como instalar uma, uma estrutura que pegue internet via satélite. E mais, essa estrutura ela é cara. Pode ser que eu não me interesse. Então, esse modelo de gestão, essa forma de recebimento, precisa estar bem definida. Ou a empresa pode chegar e dizer assim: não, rapaz, a internet que eu vou lhe fornecer é 4G. É tão estável quanto uma internet é, é, cabeada ou por fibra ótica. Ora, pessoal, nós sabemos que isso não é bem assim, né? Então, você não vai colocar a sua empresa como o link principal dela um serviço via 3G, 4G, né? Você vai querer colocar uma estrutura física, uma coisa mais, digamos assim, com um maior nível de confiabilidade, né? Um serviço com maior confiabilidade. Até nisso aí, você vai chegar a dizer para a empresa: não, empresa, nesse serviço eu não aceito que você me provenha que não seja via cabeamento. Aí você vai dizer: pode me entregar por fibra ótica, por, por cabo de rede padrão, né? Sei lá, aí se você disser um cabo de rede, você ainda diz assim: inclusive eu quero um cabo de rede pelo menos Cat5e, né, dando as especificações bem claras de como você deseja receber esse serviço. Nós temos de ser muito claros, porque se você não for claro em falando como você vai querer receber o serviço, isso pode gerar problemas graves. Nesse da banda larga, você não especificou que quer receber o serviço via rede cabeada, né? Você pode chegar e dizer assim: não, eu quero tantos mega de internet, tantos giga de internet, não sei o que. Falou tudo e esqueceu de dizer como é que você vai receber. Aí o cara chega com o modem 4G, como eu estava dizendo. Ora, se você não tiver claramente especificado, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que aceitar o serviço. Porque o seu contrato não fala em momento nenhum que a empresa é obrigada a entregar a internet via cabo. Então você vai ter que aceitar. E aí o caminho vai ser: se você essa internet não atender a você, você vai ter que encerrar o contrato com a empresa e provavelmente o contrato vai ter uma cláusula lá de encerramento antecipado, você vai ter que pagar uma multa do encerramento. Então, esse modelo de gestão de serviços, forma de recebimento e o atestado do serviço prestado são coisas muitíssimo importantes
para esse futuro contrato. Veja que a gente está falando aqui, pessoal, quando eu falo de contratação, eu pressuponho que tudo que eu contratar vai ter atrelado a essa contratação um contrato de prestação de serviços, tá certo? Por isso que quando eu falo de um contrato, é porque nós não estamos trabalhando aqui nem com a possibilidade de ter uma contratação dessa simplesmente de boca, por exemplo. Contrato de boca, né? Aquele contrato que você faz verbalmente, ele vai funcionar para serviços pessoais, para serviços empresariais, para serviços da empresa, são absolutamente desaconselhados, tá? Evitem contratos de boca, evitem, tá? Porque para você conseguir depois cobrar eventuais prejuízos por um contrato, por um serviço não prestado, algo assim, você vai ter dificuldade para conseguir recuperar. Então, não estamos nem pensando em contratos de boca aqui, tá certo, pessoal? Só contratos formais. Tranquilo até agora, pessoal? Sim, professor. Outra parte importante desse modelo de gestão dos serviços é a definição da forma de pagamento e suas características. Veja que eu só falo em pagamento depois que eu recebi o serviço e atestei que o serviço foi prestado. Veja que aqui eu espero que alguém da empresa tenha dito, pessoal, nós recebemos o serviço. Não é só porque a empresa está cobrando que eu vou pagar, não, tá? Quando eu falo de certos contratos, né, por exemplo, o contrato de banda larga, né, que nós temos todos em casa, a empresa cobra e você paga. Por quê? Porque você está utilizando, né, você está consumindo o serviço dela. Nesses nossos contratos pessoais entre a gente e a empresa lá, a terceirizadora de banda larga, não existe um contrato pressupondo a necessidade de um ateste de prestação de serviço. Mas no ambiente empresarial, esse ateste dos serviços é uma obrigação, pessoal. Certos serviços você não precisa. Tipo, se você contratou energia com a distribuidora de eletricidade, né, com a Enel da vida, aí não, você é um commodity, tá? O serviço está sendo prestado, se não tivesse, não estaria nem funcionando. Mas já outros serviços, serviço de banda larga, serviço de telefonia, serviço de hospedagem, todos esses serviços, alguém da empresa tem que atestar que o serviço foi prestado para que você possa pensar em pagar. Porque senão a empresa pode simplesmente interromper a prestação do serviço e você continuar pagando, tá? E aí só se descobrir depois, quando aparecer algum eventual problema mais sério, tá certo? Então, definição de como é que eu vou fazer a forma de pagamento. Você pode dizer, pagarei até o 5º dia útil do mês subsequente. Preciso definir a forma e quando. Então, pagarei até o 5º dia útil do mês subsequente em um crédito em conta, não sendo admitida a emissão de boleto, por exemplo. Por que é que normalmente algumas empresas não admitem a emissão de boletos? Porque o boleto, né, vocês sabem que é o ser mais poderoso do universo, né? Não importa com quem brigue, o boleto sempre vai vencer, né? Sempre o boleto vence. Mas o problema não é esse. A questão é que quando você está no ambiente empresarial, muitas vezes o pagamento dessas obrigações da empresa é feito utilizando formatos automatizados. Esses formatos automatizados pressupõem o crédito em conta, né, transferências bancárias diretas. Então, se você solicita por boleto, você vai ter que ter um funcionário seu
indo lá e efetuando o pagamento do boleto, certo? Sem falar que se alguém esquecer, aquele boleto ainda pode gerar problemas de protesto e outras coisas mais. Então, muitas vezes as empresas não aceitam. Não quer dizer que seja uma regra. Muitas vezes, algumas empresas simplesmente não aceitam pagamento das suas obrigações com os contratados, né, com os contratantes contratados, através da emissão de boletos, tá certo? Então, a forma e as características. A característica que eu estava falando agora. Boletos normalmente não são aceitos, créditos em conta normalmente são mais tranquilos. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, professor. Todo mundo captando? Se alguém não captar, fale logo. Agora nós vamos falar então sobre acordo de nível de serviço. Pessoal, olhe, definimos o serviço, definimos a quantidade, o valor, como eu vou receber, quem vai atestar o serviço pago e como eu vou pagar as suas características, tá? Nesse atesto do meu serviço prestado, certo? Nessa hora de atestar se o serviço foi bem prestado ou não, tá? Entra o tal do meu acordo de nível de serviço. Nessa parte do contrato, eu vou dizer o quanto eu aceito que a empresa se desvie da prestação perfeita do serviço, tá? Tipo assim, vamos supor que você contratou essa banda larga e é uma banda larga de 100 megas, tá? Ela tem uma velocidade de 100 megas, você contratou isso para que ela te entregue isso a todo momento, né? É para ser uma entrega de serviço feita direto, né? E aí você pega e lê, né? Fica analisando a prestação do serviço e descobre que a empresa não está conseguindo prestar o serviço completamente. Ao invés de 100 mega, ela só está lhe prestando 50% dessa velocidade. Ela só está te entregando 50 mega, certo? E aí o que é que você vai fazer? Você vai chegar para a empresa e dizer o seguinte: empresa, você não está me entregando o serviço com o nível mínimo aceitável. Você define esse nível mínimo, né? Esse nível mínimo de serviço você define nesse contrato. Você pode chegar no contrato e dizer assim: vou contratar 100 mega e eu aceito 10% de redução na velocidade máxima, né? Ou então, por outro lado, você aceita até você exige, não aceita não, você exige que a empresa lhe entregue 90% do valor contratado. Então, se você contratou 100 mega, a empresa tem que lhe entregar 90 mega, né? E aí, o que acontece? Você vai definir junto com nesse contrato, você vai definir, primeiro, como você vai calcular esse acordo de nível de serviço. Então, você vai chegar para a empresa e dizer o seguinte: empresa, eu vou medir a velocidade da banda larga e vou fazer um cálculo proporcional para me dizer quanto vocês estão me entregando. E se esse cálculo entregar um valor, né, me resultar em um valor menor que 90%, você vai ter uma penalidade, uma multa. Tá certo? Vocês lembram que a gente falou nas últimas aulas sobre criação de ANS, né, de acordo com os níveis de mínimo de serviço? Nós definimos até, nós mostramos até como fazer o cálculo, né, de como construir um acordo de nível de serviço. Né, estávamos falando de serviço, gestão de nível de serviço, pois agora nós estamos falando dessa gestão de nível de serviço em contratos de terceirização. Professor, mas a gente tinha falado das penalidades lá no coisa para energia, né? A gente viu para energia, banda larga.
São serviços terceirizados, pessoal. São serviços que você está contratando para alguém lhe fornecer, tá? E aqui a gente fala de duas coisas, penalidades e multas. Primeiro, pessoal, vamos diferenciar penalidade de multa, tá? Uma penalidade pode ser, por exemplo, uma advertência. Você chega a dizer assim, né? O pessoal até fala assim, é o cara que constrói um contrato que diz assim, olha, se você não fizer, se você não prestar o serviço corretamente, eu vou chegar para você fazer assim, ai, 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 né? É uma advertência. Olhe lá, você pisou na bola, tá? Mas não é bem assim, não, tá? O que é que a gente chama de advertência, né? O que é que a gente chama de uma penalidade? Pode ser um documento em que você chega para a empresa e diz assim: estou lhe comunicando, empresa, que vocês não atingiram o nível mínimo de prestação de serviços, tá? E essa é a sua primeira advertência. E você pode ter colocado no seu contrato uma cláusula que, se a empresa tiver 5 advertências, 10 advertências, você tem o direito de encerrar o contrato unilateralmente com a empresa, sem prejuízo para você. Olha só o nível de seriedade disso. Você pode incluir no seu contrato um mecanismo de dizer o seguinte: empresa, eu vou lhe contratar para você prestar para mim um serviço de banda larga por 1 ano. Mas, se nós fizermos um distrato, né, se nós encerrarmos antecipadamente o contrato, esse encerramento tem que ser de comum acordo, né? As duas empresas podem se juntar e dizer assim: nosso contrato não está legal, vamos dar uma parada aqui e parar de a prestação de serviço. Beleza. Quando esse encerramento é unilateral, quer dizer, só uma das partes quer encerrar o contrato, normalmente a parte que, digamos assim, saiu prejudicada, né, ela tem direito a uma compensação financeira, tá? Por que que eu chamo de parte sair prejudicada, pessoal? Porque quando você faz um contrato com uma empresa, no momento que você chega para uma empresa e diz assim, senhora empresa, eu quero que você me preste esse serviço por 1 ano. A empresa espera ter de mim uma receita mensal, certo? De X reais durante 1 ano, e durante esse ano ela espera me entregar esse serviço. E se eu pego e encerro antecipadamente esse meu contrato, eu vou estar, primeiro, tirando essa renda dessa empresa. Ela pode ter tido que aumentar uma estrutura interna dela para prover o meu serviço. Então, por exemplo, se é um serviço de banda larga, a empresa pode ter dito o seguinte: não, pessoal, para poder prestar o serviço para vocês, eu vou ter que aumentar o meu link com a Embratel, ou aumentar meu link com o satélite, sei lá, e esse link me custa tanto. E pode ser que ela não tenha condição de encerrar essa prestação de serviço do outro lado, né? Reduzir. E aí você estaria dando um prejuízo para ela. Então, quando há uma quebra de contrato de forma unilateral, o lado que está saindo normalmente prejudicado, né? Que não está sendo o lado contrário a quem está encerrando o contrato, normalmente lhe cabe uma compensação financeira, tá? Mas você pode chegar no contrato e dizer o seguinte: olhe, empresa, se eu lhe aplicar tantas penalidades, né, se eu lhe aplicar é, é, tantas reclamações, né, eu tenho o direito de encerrar o contrato de forma unilateral sem ter que lhe pagar nenhuma compensação financeira. Tá? Isso é uma coisa que a gente coloca no nosso contrato para tentar diminuir o risco. Porque, veja só, se a empresa começar a lhe prestar um serviço ruim, vamos dizer que você colocou em 5, né, 5
reclamações, né, que eu vou chamar de reclamações aqui, você pode chegar e dizer o seguinte: olha, com 5 reclamações feitas, eu posso encerrar o contrato. A empresa não está prestando bem o serviço, você chega lá e puf, aplica a primeira. Ela vai achar ruim. Aplicou a segunda, ela vai achar horrível. Quando você aplicar a quarta, a empresa vai ficar numa situação complicada, tá? Porque na quinta você encerra o contrato. Então, esse pode ser um mecanismo para, digamos assim, convencer a empresa a lhe prestar um serviço melhor, tá? Além, existe um tipo de penalidade, certo? Que é muito específico, que é a multa, tá? A multa, pessoal, é quando você define o seguinte, que se a empresa não atingir um nível mínimo de qualidade na prestação de serviço, ela vai lhe dever uma multa do serviço prestado. Então vamos supor, olha que legal, né? Legal a forma de falar, né? Vamos supor que você contrata aquela banda larga com a empresa. Você contratou 100 mega. Aí a empresa não conseguiu lhe entregar 100 mega. Você fez 20 medições no mês e essas 20 medições todas deram só 80% do valor contratado, no caso 80 mega, tá? E aí o que é que você diz para a empresa? Empresa, é o seguinte, se você não me prestar pelo menos 90% do serviço contratado, eu vou lhe aplicar uma multa de 5% da sua fatura mensal, por exemplo. Veja que nessa situação você está exigindo uma compensação financeira da empresa pela não prestação do serviço com a qualidade definida no contrato. Tá? Então, são duas coisas separadas. Uma é a definição do acordo de nível de serviço, né, o acordo de nível mínimo de qualidade. A outra coisa são as sanções e as possíveis multas, certo? Essas sanções e multas normalmente estão refletidas, né, elas são, digamos assim, iniciadas, startadas, têm como gatilho a não, o não atingimento de um ANS, né? Elas às vezes não, quando ela não consegue atingir um ANS, aí você entra com essa compensação, com essa multa. Pessoal, digo a vocês que a multa é uma das coisas que as empresas, que embora elas não gostem, né, elas odeiem, né, todo mundo sabe que o órgão mais sensível do corpo do ser humano e das empresas é o bolso, né? O lado financeiro é o que dói mais em qualquer empresa ou pessoa, né? Isso aqui ajuda ela a tentar lhe prestar um serviço bom, mas não é o mais forte, por incrível que pareça, certo? Eu já estive em situações, pessoal, em que uma empresa ganhou um serviço, né, que ela fez um contrato com a empresa que eu trabalhava, e que nesse contrato pressupunha a prestação de um serviço, tá? Mas esse serviço era super especializado. Era um serviço de TI, um serviço de suporte WebSphere, tá? É um serviço lá que dava suporte a um programa lá que era usado na área de TI. E aí, esse profissional, extremamente caro, o que a empresa fez? Ela, todo mês eu pedia o profissional e ela não trazia, ela não prestava o serviço. O que é que eu fazia? Multava. Ia lá e multava a empresa. E a pessoa da empresa olhou para mim e disse: é mais barato eu pagar a multa do que trazer o profissional para cá. Quer dizer, não é que a nossa multa tivesse sido mal dimensionada, não. Porque existem regras para se construir multas, tá certo? Você não pode construir uma multa que consuma todo o pagamento da empresa, tá? Isso não é justo, tá? Você tem que estimular a empresa. A multa ela é feita para estimular a empresa a tentar lhe prestar um bom serviço. Ela não é para fazer a empresa quebrar, tá certo? Não é para destruir a empresa, né? Então,
A empresa chegou e disse assim, não, eu prefiro aguentar o pagamento da multa do que pagar para lhe prestar o serviço, né? Prestar o serviço para mim é muito mais caro. Quer dizer, aí, nesse caso, o que foi que nós fizemos? Nós chegamos para a empresa e falamos o seguinte: ok, você não quer prestar o serviço? Pois eu vou acionar a cláusula de distrato do contrato pela não prestação do serviço, certo? E aí ela teve que prestar o serviço, porque aí ela não ia perder mais só uma parte do serviço, ela ia perder todo o serviço contratado, tá certo, pessoal? E é o próximo item que a gente vai falar aqui, ó. Previsão. Então, Oi, diga. nesse caso, que o serviço era muito especializado por um cara que custava muito. A moto não seria de um valor super alto, não, por causa desse cara, que ele é um especialista. Não, Bruno, sabe por quê? Porque você não está contratando um especialista. Você está contratando um serviço, certo? Você contrata um serviço, o serviço ele é para ser prestado para a empresa, independente da situação. Ela ganhou um serviço de suporte onde envolviam várias tecnologias diferentes. E para as outras tecnologias ela estava prestando serviço. Mas esse cara, ela teve dificuldade para alocar, o cara era realmente muito especializado. Só que veja bem, do mesmo jeito que tinha no pacote do serviço um cara muito especializado, né, no pacote WebSphere, você tinha também um suporte à rede Microsoft, que era um profissional muito mais simples, mais fácil de encontrar. Então, os contratos, eles meio que se contrabalanceiam, tá certo? Então, assim, eu como não estou é, é, contratando mão de obra, eu estou contratando serviços, certo? Eu solicito que ela me preste serviço e veja que o valor que eu pagava por esse serviço era superior aos outros serviços menos especializados. Mas mesmo assim a empresa preferia aguentar a multa, certo? E a multa era em cima de quê? Era em cima do valor daquele serviço, mas mesmo assim ela ainda preferia bancar a multa. Porque imagine que a empresa, nós estamos no Ceará, e esse era um perfil de um profissional que você só encontrava no Sul e no Sudeste. Então, para trazer um cara para cá, para prestar serviço aqui, a empresa teria que bancar mudança, bancar uma série de despesas de deslocamento e realocação da pessoa e tal. E ela não queria, preferia pagar a multa. Mas no momento em que nós colocamos assim, olha, tudo bem, pois se você não prestar, nós vamos encerrar o contrato e vamos contratar com alguém que tenha condição de prestar o serviço como um todo. Aí ela deu o jeitão dela e nem quebrou a empresa. Continuou tendo prejuízo. Ou continuou tendo lucro. Só que diminuiu um pouco o lucro dela. E veja, quando você faz um contrato com uma empresa, você não definiu o serviço? Definiu. Você não definiu o volume? Definiu. O preço? Em comum acordo. Quando você assina um contrato, não é uma coisa unilateral, não. É algo que é de comum acordo entre as duas partes. É igual casamento, pessoal. Contrato civil, certo? É igualzinho em casamento. São duas partes que se entenderam, que foram lá e disseram sim, todas as duas. Né? Quando duas empresas assinam um contrato, as duas estavam em consonância com aquele contrato. Então, contrato assinado, se cumpra, certo? Entendeu, Bruno, a ideia? Entendi. Então ela contratou por um pacote de vários profissionais, não foi de um especializado, né? Não, ela contratou vários serviços, certo? Hoje em dia o mercado ele não foca mais em contratação de pessoas, ele contrata serviços, tá? Ele contrata o serviço de suporte técnico especializado em tecnologias A, B e C. E a empresa traz, né, disponibiliza profissionais remotos ou locais para prestação desse serviço, certo? Beleza?
Tranquilo, então, bola para frente. Bom, e aí nessa forma de ver, nós temos essa previsão ou cláusulas, né, para o distrato. O que é o distrato? Distrato é quando eu me desentendo com a empresa, tá? Distrato é assim, olha, empresa, é o seguinte, né, com quem eu contratei, não quero mais manter esse nosso contrato. Normalmente, pessoal, todo e qualquer contrato pressupõe distrato, certo? Vamos dar um exemplo. O casamento, que a gente estava falando agora. Casamento tem previsão de distrato. É o divórcio, né? E aí, não sei se tem algum divorciado aqui no pacote, mas eu não sou divorciado, graças a Deus. Mas, por exemplo, quando não tem crianças envolvidas, quando não tem, assim, se faz no cartório direto, sem problema nenhum, é rapidíssimo, tá? Se não tem, se é consensual, né? Se o divórcio é consensual, é super rápido esse distrato, tá? Mesma forma, pessoal, se tem duas empresas que têm um vínculo de prestação de serviços e as duas empresas não estão satisfeitas com esse contrato, elas podem entrar com um distrato consensual e encerrar o contrato, tudo bem para todo mundo. Não cabe compensação financeira para nenhuma das partes, tá? Mas eu posso fazer um distrato unilateral. Só vou ter que pagar por isso. É a mesma coisa do divórcio unilateral, né? Quando só tem um que quer sair, normalmente não dá confusão, né? Não tem os problemas aí de pagamento de indenizações ou de pensões, ou sei lá, depende da situação, não é minha especialidade de divórcio. E professor, Oi. tem contratos que já está dizendo lá no contrato, né? Qual é, não é simplesmente acabar, né? Como o senhor falou, né? Alguns pedem, por exemplo, quando são mais amigáveis, eles pedem, por exemplo, 30 dias antes, a ser avisado 30 dias antes, por exemplo, né? Caso não tenha nenhuma multa. Ou então, algumas, além de ser avisado antes, tem que ter o, se, por exemplo, se foi 2 anos o contrato, mas está rompendo antes do primeiro ano, aí tem que pagar proporcional, varia muito, né? Mas tem todos esses cuidados, que às vezes vou romper agora porque eu não vou usar, por exemplo, eu dou um caso lá no estágio lá, tem um pessoal comprou um software por 2 anos, só que o setor lá praticamente mudou, aí esse software perdeu sentido. Aí, resultado, foram ver lá quanto tinha que pagar de multa, tinha que pagar 70% do valor de software ainda. Aí resolveram manter sem usar, pra você ter uma ideia, entendeu? Mas tudo tem que ser bem pensado, porque não valeria a pena romper e pagar a multa. Com certeza, com certeza. E digo mais, e digo mais. É, essas previsões de que a gente estava falando aqui, de cláusula para distrato, faz parte dessa previsão essa, esse tempo, né? Você dizer assim, olha, em tanto tempo nós vamos fazer o distrato, tal. E aí vamos raciocinar, olha só. Quando a gente faz um contrato com uma empresa qualquer, prestando serviço, vamos supor que você contratou, por exemplo, o serviço de suporte técnico especializado. Tá? Aí você disse para essa empresa que você vai ficar com ela por um ano. O que é que ela faz? Para que ela possa lhe prestar esse serviço, ela contrata pessoas para o quadro de pessoal dela para conseguir lhe prestar esse serviço. Tá certo? Então ela contratou uma pessoa, botou lá para me prestar esse serviço. Se não existisse cláusula para distrato e até as cláusulas de compensação financeira, eu podia simplesmente dizer: ah, mas quero mais não. E simplesmente desistir desse contrato de prestação de serviço. E aí a empresa teria, além da despesa relacionada com a contratação que ela teve, ela teria despesas com a dispensa daquele profissional. Porque ela não vai poder ficar com aquele profissional. Ele foi contratado para aquele projeto, né? Então, e existe uma outra situação, tá? Vamos supor que você faz um contrato de esse contrato de metro quadrado de banheiro limpo, tá? Com aquele exemplo que eu falei, né, que é um contrato que exige que a empresa
tenha insumos para limpar o banheiro. Então, assim, a empresa, você contratou banheiro limpo. Então, você espera que esteja tudo limpo, maravilhoso, cheiroso, papel higiênico nos boxes, né? Aquele sabãozinho nos dispensers, tá? E aí a empresa diz assim, poxa, eu gasto 50 litros por mês de sabão, eu gasto 200 rolos de papel higiênico por mês. Bom, então vou pegar e vou fazer uma aquisição maior para reduzir os meus custos. E em vez de comprar todo mês 50 litros, ora, eu vou gastar quantos litros? O sabão não vence rápido. Então, eu vou gastar 600 litros para esse contrato. O cara vai e compra 600 litros de sabão, certo? E 2.000 e tantos pacotes de papel higiênico, né, de rolo de papel higiênico. O que é que vai acontecer com um cara desse? Ele vai tomar um prejuízo, certo? Porque você encerrou o contrato antecipadamente. Tá? Então nós não podemos ser também, nós temos de ser respeitosos, não, temos de ter responsabilidade nessas cláusulas para distrato, né? Elas têm que ser muito bem motivadas. Não é só eu quero. Não, não é só eu quero. Você tem que ter uma boa motivação, até para dar tranquilidade para a empresa que esse distrato não vai acontecer é, é, sem um bom motivo, a qualquer momento, assim, feito louco. Captaram a ideia? Mas é isso mesmo, viu, Rubens? O canal é esse mesmo, o jeitão é esse mesmo, certo? Professor, é tanto Pode falar. que nas empresas maiores, com certeza acho que lá no banco deve ser isso, tem setores jurídicos só para analisar contratos, né? Para evitar alguma armadilha no contrato, por exemplo. O distrato pede por exemplo, 30 dias antes, só que se você não avisar depois de um ano, está acabando o contrato, ele vai ser renovado automaticamente depois de um ano, entendeu? Ou então, tem algumas empresas que são meio sacana, gigantes mesmo de software mesmo, que se você não solicitar 30 dias antes a renovação do software ou o encerramento do contrato, é, eles continuam te fornecendo, por exemplo, o software lá continua funcionando, porém eles vão começar a te cobrar o preço cheio, fora do contrato acordado, entendeu? E se você não ler isso daí, não prestar atenção nessa coisa, não ter o cuidado de ver esses detalhes, do nada você leva, o seu custo aumenta, né? E tá lá no contrato, entendeu? Rapaz, isso aí a gente passa até nos nossos contratos, né? Sabe quando você recebe um desconto da operadora de telefonia celular, que o cara te dá um desconto, e aí de repente o desconto acaba e você, quando menos espera, Bem por aí. é a mesma Pode coisa. ser, mas tá lá no contrato. Exatamente. Aí quando você liga, o cara diz: Não, senhor, o valor é devido, o senhor foi comunicado, tá aqui no contrato, não sei o quê, certo? Mas ninguém lê. A pessoa física não lê, né? Por exemplo. Muitas vezes essas empresas nem disponibilizam o contrato, ou quando disponibilizam aquele É, contrato que você tem que dar só um clique dizendo assim, é, aceito, né? é verdade. Então, É para enganar e, mesmo. é, e, e, e existem, você fala assim, empresas grandes, mas as empresas pequenas hoje estão fazendo contratos, né, estão contratando os serviços de escritórios de advocacia para fazer a análise desses contratos. Então, o cara não é grande o suficiente, certo? E aí ele contrata um escritório de contabilidade para analisar os contratos dele. Você está entendendo? Quer dizer, Uhum. é mais uma situação em que é uma válvula de escape, né? É mais uma utilização desse processo de terceirização. E até esse serviço de contratação para análise de contrato também tem um contrato com as mesmas regras, com os mesmos acordos de nível de serviço, com a mesma definição do objeto. Não, o objeto dessa contratação desse escritório é a análise dos contratos que vão ser feitos pela empresa com os terceirizados dela, com as empresas que ela pretende contratar, né? Você vai ter uma quantidade de volume de serviço, você chega lá e diz, olha, eu vou lhe contratar
no máximo 5 contratos por mês para você analisar. É uma empresa pequena, não deve ter muito, né? Vou lhe pagar tanto por isso, né? Quer dizer, todas essas definições que a gente vem discutindo até agora sobre essa parte de contratação estão 100% contempladas até nesse contrato para você verificar os seus contratos, né? É verdade, é verdade. E a última coisa, pessoal, é a previsão de garantia do serviço prestado. O que é garantia? Garantia é aquilo que você pede de uma empresa para que ela lhe dê uma tranquilidade que você vai prestar aquele serviço, né? Então, por exemplo, essa garantia pode ser o seguinte: professor, garantia é aquilo que a gente pede para a empresa, me garanta que você vai prestar o serviço. Não, isso aí está no ANS. Essa garantia é pelo ANS. Essa garantia do serviço normalmente é um valor financeiro que você capta da empresa para que, se ela não prestar o serviço, você possa utilizar esse valor como multa, para aplicar as multas, para você se ressarcir de eventuais prejuízos que possam ser causados pela empresa, certo? Pelo prestador de serviço. Um exemplo clássico, pessoal, é quando você faz um contrato de locação de imóvel, não tem um negócio que eles chamam, que acho que é de calção, né? Acho que é calção o nome. Que são 2 ou 3 valores de aluguel que ficam, digamos, depositados, né, na Isso, empresa. calção mesmo. É calção, né? Pois é. É calção. Esses valores eles ficam retidos na imobiliária, né? Quando você assina o contrato, você tem que ter 4 valores de aluguel, porque 3 vão ser o calção, que ficam em poder da imobiliária, né? E aí a imobiliária, de posse desse valor, se você não pagar um mês, ela vai lá e mete a mão em um mês do calção, né? Em um valor que tem lá. Isso é um valor que você dá por garantia. Você está garantindo que o serviço vai ser prestado, né? Então, essa garantia da prestação de serviço, normalmente é isso. É um valor financeiro que, se houver um prejuízo financeiro para a empresa que está contratando o serviço, a empresa contratada você vai poder acionar esse valor para que ele seja usado para lhe ressarcir de eventuais prejuízos, tá? O calção é um exemplo perfeito dessa ideia de garantia do serviço prestado. Certo? Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, assim, essa primeira parte aqui que nós vimos, ela está muito relacionada com a prestação de quaisquer serviços que a gente contrata por aí, tá bom? E não estamos excluindo desse pacote de serviço os serviços de TI, muito pelo contrário, eles estão perfeitamente inseridos nesse pacote. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a terceirização mais específica, que é relacionada com fábrica de software, tá? Porque ela tem particularidades, ela tem peculiaridades que a tornam bem mais estressante, certo? Bem mais complexa que a prestação de serviços comuns, mesmo esses que a gente falou hoje, são serviços mais simples, tá? E aí nós vamos fazer uns comparativos com outros serviços de TI na nossa próxima aula, tá bom? Vai ser uma aula interessante, é uma aula, falar de fábrica de software, pessoal, para a área de TI é uma necessidade, tá? E é uma coisa bem chatinha e bem complexa, tá bom? E eu espero ter vocês todos nessa próxima aula. Por hoje, nós ficamos por aqui. Obrigado à presença de todos. Se alguém tiver uma dúvida, é só perguntar. Valeu, professor. Foi tranquilo hoje. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Foi muito bom, né? Valeu, pessoal. Boa noite, então. Valeu, pessoal. Um abraço, viu? Até Valeu, quarta-feira, viu? boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.